O Alcolumbre está com uma proposta muito interessante aqui com relação àquelas medidas provisórias do Lula da censura, né? Eu não vou nem entrar muito no assunto de por que essas medidas são absurdas, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, aliás, já fiz 2 vídeos sobre isso, explicando o absurdo que são essas medidas provisórias do Lula, impondo às plataformas, né, as redes sociais, obrigação de remover vídeos e não sei o que lá. Existe, de fato, uma decisão do STF nesse sentido. O Lula não precisava colocar esse negócio em medida provisória, só que ele colocou em medida provisória para quê? Para definir a NPD como órgão capaz de fiscalizar as plataformas sociais, as redes sociais. Ou seja, o que está fazendo aqui essas medidas provisórias do Lula, o que elas estão fazendo é determinando que a NPD vai ser o Ministério da Verdade, vai definir o que pode ser dito, o que não pode ser dito no Brasil, o que é um absurdo, viola frontalmente a Constituição, né? Então, é um absurdo essas medidas provisórias do Lula. Não vou entrar nisso porque eu já falei sobre isso em vários outros vídeos, né? Ainda tem um negócio de que ainda não transitou em julgado no STF, tá? Ainda tem recurso contra aquela decisão do STF sobre as medidas provisórias. Todo mundo sabe por que o Lula decretou a medida provisória agora, porque ele está preocupado com as eleições. Ele quer poder calar todo mundo nesse ano agora até as eleições. Ele sabe que a medida provisória ela tem um prazo de validade de 90 dias, renováveis por mais 90 dias, ou seja, dá certinho até as eleições. Então, ou seja, mesmo que o Congresso depois anule a medida provisória, como a medida provisória já começa valendo, já está valendo nesse momento, isso acaba valendo até as eleições. E aí até as eleições, né, o Lula consegue aí calar todo mundo, proibir que falem qualquer coisa dele, coisa e tal. É isso que deseja o Lula, né? E daí, o que o Alcolumbre está propondo aqui não é um PDL para assustar a medida provisória, não. Tá? Ele está querendo suspender diretamente essas medidas provisórias do Lula, esses decretos do Lula. Por quê? Porque eles não atendem os requisitos constitucionais de medida provisória. Vamos entender esse caso aqui. Ou seja, nem precisaria votar nada, não. O próprio Alcolumbre vai lá e olha, não está valendo, isso aqui não presta, negado, tchau, acabou. Ou seja, essas medidas provisórias seriam sumariamente recusadas pelo Congresso. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Menina Peralta, Não Vai Dar Nada Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é lógico, é um absurdo a medida provisória, eu já falei para vocês, o que o Lula quer é essa possibilidade dele calar todo mundo, mandar fechar página, fechar canal e coisa e tal. A medida provisória, ela já está valendo teoricamente, mas ela estabelece uma série de critérios que começariam a valer a partir de setembro. Ou seja, o que o Lula quer é exatamente o período eleitoral. Ele quer poder calar todo mundo no período eleitoral aleatoriamente, conforme a vontade dele lá na NPD, né? Aí aqui, ó. Consultoria Jurídica do Senado vai estudar se o presidente da República extrapolou prerrogativas ao editar medidas provisórias sobre a atuação de plataformas digitais no Brasil, tá? O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, mandou a Consultoria Jurídica da Casa analisar se o presidente extrapolou as prerrogativas do Executivo Federal ao editar 2 decretos que atualizam a regulamentação do Marco Civil da internet. Decreto é uma prerrogativa, decreto é medida provisória, tá? É uma prerrogativa, mas quando extrapola a prerrogativa, cabe ao Congresso fazer a sustação do decreto em sua totalidade ou em parte. Então, estamos estudando aqui, é o que disse o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, né? Então, o que acontece nesse caso aqui das medidas provisórias do Lula? Como eu falei para você, primeiro, é um absurdo, tem que acabar com isso. Uma das maneiras que eles podem fazer é justamente fazerem um projeto de decreto legislativo que seria votado no Senado, votado na Câmara, e com esse projeto de decreto legislativo sustaria a medida provisória. Isso é uma coisa que pode ser feita, tá? Já tem gente pensando nisso, que a bancada do Novo apresentou projeto contra decretos do Lula para censurar as redes. É o PDL, né? É projeto de decreto legislativo para assustar a medida provisória do Lula. Então é isso que isso já tá rolando na Câmara e no Senado também tem PDL, no Senado também para assustar essa coisa. Só que o PDL ele tem que ser votado pela Câmara, tem que ser votado pelo Senado, então vai levar um tempo ainda isso daí. Ok, que a medida provisória do Lula ela estabelece uma série de regras para começarem a valer a partir de setembro. Então a gente teria tempo de tramitar aí essa medida provisória, desculpa, tramitar esse PDL, né?
Outra coisa que o Congresso poderia fazer seria votar a medida provisória e derrubar ela, tá? Eles podem fazer isso também. A medida provisória é um direito que o presidente tem para fazer uma coisa urgente e importante que já começa a valer imediatamente, mas tem que ser votada pelo Congresso, né? O problema é exatamente isso. Qual que é o ponto que o Alcolumbre está levantando aqui? Tá? Aqui, ó. Medida provisória, artigo 62 da Constituição. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias. Aí tem uma série de matérias aqui que proíbe esse tipo de coisa, tá? Mas repara qual é o critério central para uma medida provisória. Ela tem que ter relevância e tem que ter urgência. E aí que é o ponto que você pega essa medida do Lula. Relevância, você pode até considerar que tem. É um assunto relevante, é um assunto importante, questão de censura e coisa e tal, né? O Lula acha muito importante, muita gente acha importante, mas como é que você vai dizer que esse caso é um caso de urgência? Porque para pensar, o governo já mandou um monte de leis de PL das fake news, votou, foi aprovado, não foi aprovado, não sei o que lá, já teve decisão do STF no sentido de censurar um monte de gente. Então, assim, não tem urgência nisso, entendeu? Cadê a urgência dessa história? E, por isso, não atende a esse critério. E quando não atende a esse critério, não precisa nem votar nada. Basta a presidência do Senado dizer que, olha só, não reconheço essa medida provisória. Ela não tem a urgência necessária, não atende os requisitos de relevância e urgência e, portanto, está descartada a medida provisória. Não será aceita para a validade, não vai nem ser votada pelo Congresso, não vai entrar em validade, né? Então, tá aqui, esse é o ponto base. Existem outros pontos que o pessoal coloca aqui, ó, que você não pode fazer medidas provisórias referentes a direito penal, processual penal e processual civil. O que quer dizer isso? Você não pode fazer uma lei processual civil via medida provisória, né? E, de certa forma, você pode entender que esse decreto do Lula estabelece, sim, requisitos processuais civis. Por quê? Porque estabelece que as plataformas não precisam mais de um devido processo legal, não precisam mais de decisão judicial para suspender publicações e informações na internet. Então, de certa forma, você está sim alterando o processo civil ao excluir toda a parte jurídica desse processo. Hoje, as pessoas precisam recorrer. Se alguém faz um post mentiroso sobre você e você não gosta, você tem o direito de entrar na justiça e pedir que a justiça determine a exclusão desse post ou a retirada do post, pode pedir indenização, tem um monte de coisa que você pode fazer, tá? Mas você tem que entrar na justiça, tem que contratar um advogado, entrar com uma ação. Isso é um processo civil que você vai fazer. Eventualmente pode ser um processo criminal também, um processo penal. Por quê? Você pode exigir, né, que a pessoa seja condenada por calúnia, injúria, difamação, ameaça, etc. Então você pode ter um processo penal e um processo civil hoje. De certa forma, o decreto do Lula, ele estabelece que você não precisa mais isso. Aqui, ó. Ele está alterando matéria processual penal e civil ao dizer que as plataformas são obrigadas a agir imediatamente sem precisar recorrer à justiça. Está alterando o processo civil e o processo penal. Então ainda tem esse outro ponto aqui que pode pegar também nesse caso. De qualquer forma, é lógico, o Alcolumbre submeteu ao jurídico do Senado para avaliar isso, o pessoal jurídico do Senado. Vamos combinar, né? Esse pessoal todo, quando faz esse tipo de coisa, ele já tem uma ideia, ele já sabe o que vai sair disso daí. Eu acho que muito provavelmente o Alcolumbre quer recusar essas medidas provisórias. Então, ele vai fazer esse tipo de coisa justamente para mostrar que não tem relevância e urgência. Relevância é difícil de dizer, porque relevância é um caso relevante, né? Uma coisa importante, né? Vai dizer que o Lula disse que era para proteger as mulheres, né? É uma coisa relevante, né? Mas e a urgência? Esse caso já está sendo avaliado pelo Congresso há um tempão, já foi decidido coisa pelo STF. Então não há que se falar de urgência perto da eleição. Até a legislação eleitoral já foi definida. Aliás, legislação eleitoral também é uma das... Aqui, ó, direito eleitoral, ó. Direito eleitoral também não pode ser alterado via medida provisória, né? Então, é uma coisa que complica realmente a situação. Há argumentos para se suspender essa medida provisória sem sequer votar um PDL, tá? Vamos ver como é que vai seguir o Alcolumbre aqui. O Alcolumbre está querendo muito brigar com o Lula, eu acho ótimo isso, né? Na prática, as novas regras impostas pelo governo ampliam a responsabilidade das plataformas digitais. Não, isso é um erro. Alguns jornais da mídia tradicional estão falando isso, que ampliam a responsabilidade das plataformas digitais. Não, é um mecanismo que permite ao governo censurar qualquer pessoa na internet, calar qualquer pessoa na internet.
é um absurdo, tá? O problema é que o texto contém conceitos vagos que abrem brecha para censura. Fala, por exemplo, que se você cometer um crime contra mulheres, se a sua publicação se for referente a crimes contra mulheres, é censurada imediatamente. Tá, mas que tipo de crime nesse caso, né? Você não consegue ferir uma mulher na internet com informação, não tem isso, né? Então, ou seja, que tipo de crime que ele está falando aqui, né? É um conceito vago. Daqui a pouco o pessoal está achando que você meramente criticar, por exemplo, uma jornalista que fez uma matéria crítica ao seu candidato vai virar um crime na internet, porque é contra a mulher, misoginia, pronto, proibido e coisa e tal. Os dois decretos presidenciais geraram reação também na Câmara, onde há iniciativas em tramitação com o mesmo teor, né? Mas veja, são coisas diferentes, tá? O que o Alcolumbre está querendo aqui é meramente recusar a medida provisória. Olha, nem vou olhar isso aqui, não vou nem votar essa porra. Isso aqui não atende ao requisito de relevância e urgência, ainda trata de matéria indevida, proibida para lei medida provisória, então nem vou olhar isso daqui, não vamos avaliar, está nula essa coisa. Além disso, pode haver uma outra medida, que é o PDL, que é um projeto de decreto legislativo que anularia a medida provisória. Só que o projeto de decreto legislativo teria que ser votado na Câmara e no Senado para sustar isso daí. Tem que ter maioria simples na Câmara, maioria simples no Senado. Não é difícil de acontecer, tá? Isso pode acontecer. Mas certamente o caminho do Alcolumbre é o caminho mais rápido, né? Vamos torcer aí para isso vingar, porque eu acho que é uma excelente notícia. Nem preciso explicar, nem vou entrar aqui nesse vídeo por que os decretos de censura precisam cair. São absurdos, a gente já falou sobre isso, são decretos que realmente o Lula botou nesse momento para pegar o prazo até as eleições, ou seja, mostra que não há critério de urgência de fato no final das contas. Já teve também as Big Techs fazendo notas conjuntas contra esses decretos de Lula, porque são realmente absurdos, né? Aqui, ó, o documento é assinado pela Associação Latino-Americana de Internet e pela Câmara Brasileira de Economia Digital, né, as entidades que representam a Big Techs no Brasil, né? E basicamente diz aqui, ó, a manifestação diz aqui, ó, as entidades signatárias dessa carta aberta, representativas de diferentes setores da economia digital brasileira, vêm a público manifestar sua preocupação com a edição de decretos, medidas provisórias vinculadas ao Marco Civil da Internet. Diferentemente do trajeto habitual em que o Congresso edita a lei e o Executivo regulamenta, os referidos decretos convertem em obrigações concretas trechos de uma decisão judicial proferida sem unanimidade e ainda sujeita a recursos. Porque, de novo, né, o decreto do STF ainda está com recursos ainda, tá? Envolvendo temas centrais como responsabilidade de provedores, moderação de conteúdo e funcionamento dos serviços digitais no Brasil. A forma como a norma é constituída, a responsabilidade de construção dessa norma, exige estar longe de ser uma mera formalidade. É justamente esse recurso que se avaliam os impactos e se escutam as perspectivas distintas e se mapeiam riscos práticos, né? Ou seja, o que eles estão falando aqui é aquilo que a gente já falou. Há uma preocupação enorme que, como as descrições são muito vagas, vai ser usado para censurar todo mundo esses decretos, né? E é isso que o Lula quer. Ele quer poder censurar todo mundo durante as eleições. Então, vamos torcer. Eu acredito que o caso do Alcolumbre pode vingar, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.